Você é MEI e faturou mais que o limite anual de 81 mil, mas não recebeu nenhuma notificação da Receita Federal? Vou te explicar o que acontece, quais são os seus deveres e o que fazer para regularizar sua situação e evitar que o seu CPF seja bloqueado e demais problemas com o fisco e com a sua empresa MEI. Sou Neuza Manfrim, contadora de empreendedores e digitais. Te ajuda a pagar o menor imposto do seu segmento de forma legal. E hoje você vai entender as consequências de ultrapassar o limite do MEI e até 20%, em mais de 20%, e quando e como fazer o desenquadramento do MEI para a microempresa. Vamos falar de um assunto que está tirando o sono de muitos microempreendedores individuais, especialmente nessa reta final de ano, que se já está perto ou já tenha faturado um pouco mais que o limite permitido e tenha previsão de faturar ainda mais pela época do ano e com as campanhas como a Black Friday. Falando do título do vídeo, ultrapassei o limite do MEI, mas não fui notificado. Espero. Posso ficar tranquilo? A resposta é não. Você não deve esperar. Fica comigo nesse vídeo e você vai saber o que precisa fazer para não ter dor de cabeça com a Receita Federal. Se você já passou por isso ou conhece alguém que está nesta situação, compartilhe este vídeo. Primeiro, vamos relembrar rapidamente que o microempreendedor individual é um regime simplificado para formalizar pequenos negócios, com diversas vantagens como impostos reduzidos e acesso a benefícios previdenciários. O limite de faturamento do MEI atual é 81 mil. Isso dá uma média de 6.750 por mês. É importante lembrar que se a sua empresa foi aberta no meio do ano, esse limite é proporcional aos meses de atividade. E existe sim uma proposta, o Projeto de Lei Complementar PLP 67/2025, para aumentar esse limite para 150 mil. Mas até o momento, em 2025, o valor oficial permanece 81 mil. Muitos acreditam que se a Receita Federal não notificou, está tudo bem, talvez ela nem saiba o quanto estou faturando. Mas isso é um grande engano, que pode te custar muito. Quanto mais esperar, mais cara essa conta vai ficar. O Comitê Gestor do Simples Nacional, na Resolução 140 de 2018, diz que quem faz esta comunicação é o contribuinte. A responsabilidade de monitorar o seu faturamento e, caso ultrapasse o limite, comunicar à Receita Federal é seu, microempreendedor. O sistema não vai te enviar um e-mail ou uma carta dizendo: parabéns, você está fazendo um bom trabalho, mas faturou demais para continuar no MEI. Esperar esta notificação pode trazer sérios problemas, com multas, juros e a necessidade de pagar impostos retroativos com valores muito mais altos do que se você tivesse regularizado no tempo correto. E é muito importante saber os cenários de como ocorreu a ultrapassagem do limite. Quando abriu o seu MEI? Quando o limite foi ultrapassado? Quanto foi o total faturado que excedeu o limite? Existem duas informações principais. Quando você ultrapassa o limite do MEI e cada uma delas com suas particularidades. É essencial você entender a diferença. 1. Se o seu faturamento anual ficou entre 81 mil um centavo a 97.200, que é até 20% a mais do limite permitido. Você será desenquadrado do MEI a partir do primeiro dia de janeiro do ano seguinte. Nesse caso, você deverá recolher a Dazene MEI do valor que ultrapassou o limite. Como? Em janeiro do ano seguinte, você faz a declaração anual do Simples Nacional, a Dazene MEI, e nela informa o faturamento total. O sistema automaticamente vai gerar esta guia complementar, referente somente ao excesso de faturamento, com os impostos calculados como microempresa, não mais com os valores fixos do MEI, e com as alíquotas da primeira faixa do Simples Nacional do valor excedente. Exemplo, faturou 90 mil, continua MEI até 31/12. Em janeiro, ao fazer a Dazene MEI, será desenquadrado e terá que pagar a diferença de impostos sobre os 9 mil excedentes, conforme sua atividade.
comércio, indústria ou prestador de serviços. No segundo quadro, a situação é um pouco mais delicada. Se você faturou acima de 97.200, mais que 20% do limite permitido, o desenquadramento é retroativo ao janeiro do próprio ano. Ou seja, você é considerado microempresa desde o início do ano que faturou a mais que podia sendo MEI, ou ao mês da abertura, se seu MEI tem menos de 12 meses. Reforçando, MEI com menos de 12 meses, o limite é proporcional ao tempo de abertura. Exemplo, abriu seu MEI em março, 10 meses, de março a dezembro. 81.000 divide por 12 vezes 10. Seu limite deste ano é 67.500 e toda a conta dos até 20% ou mais de 20% será sobre este valor. E neste caso, atenção, você terá que recolher todos os impostos retroativamente como microempresa, não mais somente do valor excedente, mas sobre todo o seu faturamento e com base nas regras do Simples Nacional. E incluirá multas e juros por estar retroagindo e já estará com os prazos de recolhimento em atraso. E nesta opção não tem como regularizar sem a figura do contador, para te auxiliar em todo o processo. Sairá do portal do MEI e deverá registrar sua empresa na junta comercial do seu estado. Exemplo, faturou 100.000, será desenquadrado retroativamente em janeiro do mesmo ano e pagará os impostos sobre os 100.000, calculados como microempresa, com as alíquotas do Simples Nacional, conforme também a sua atividade, comércio, indústria ou prestador de serviço, e com os devidos acréscimos. Entendidos os cenários, como regularizar essa situação? O processo é chamado de desenquadramento do MEI, que deverá ser feito no portal do Simples Nacional. Procurar e optar pela opção Comunicação de Desenquadramento do CIMEI. Selecione o motivo, excesso de receita bruta, e aqui você terá que informar se até 20% ou mais que 20% do limite e colocar a data do evento. Confirmando o desenquadramento, sua empresa passará a ser uma sociedade empresária limitada e terá suas novas regras e obrigações fiscais e contábeis. Eu até poderia colocar o passo a passo, mas ficará um serviço incompleto, porque após comunicar o desenquadramento, o passo seguinte é a junta comercial. Então, o contador pode fazer o trabalho completo, do desenquadramento ao registro da ME. Para evitar surpresas desagradáveis, vão aqui algumas dicas para todo microempreendedor. Mantenha o controle financeiro detalhado do seu faturamento mensal e anual. Faça anotações em planilhas, sistemas, o formato que te facilite, mas tem que acompanhar o seu faturamento. O que não é medido, não é gerenciado, vale para o microempresário também. Vou deixar na descrição deste vídeo um modelo de relatório mensal das receitas brutas. Caso você não está fazendo, utilize ele. Não faça seus recebimentos parte no MEI e parte no CPF, achando que fazendo assim conseguirá manobrar o limite, porque vai somar tudo. A mesma Resolução 140 de 2018, no artigo 10, inciso 9, diz: considera-se a soma das receitas brutas, caso um empresário tenha mais de uma inscrição cadastral no mesmo ano calendário como MEI ou atue como CPF. Não entendi. Como ter mais de um MEI no mesmo ano, sendo que tentei abrir outro MEI e acusou que eu já tinha um no meu CPF? Você está correto. Aqui quis dizer que se você ultrapassou o limite do MEI, correu dar baixa nele e abriu outro MEI, e isso aconteceu no mesmo ano, vai ser considerado tudo para compor a sua receita e comparar o limite permitido. A soma do que faturou no primeiro MEI mesmo baixado, a soma do segundo MEI e o que passou no seu CPF. O MEI é sim uma categoria muito vantajosa, por se tratar de guias fixas e baratas, com um desembolso mensal de R$ 76,90 a R$ 81,90, mas tem que respeitar os limites. Se você ultrapassou o faturamento de 81.000 e não foi notificado, não ignore o conteúdo deste vídeo. Planeje a transição para ser um AME.
Busque a regularização o quanto antes para garantir a continuidade e saúde financeira e legal da sua empresa. Espero que este vídeo tenha sido muito útil para você. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e terei o maior prazer em te assessorar. Compartilhe este conteúdo com outros MEIs e ajude a espalhar esta informação tão importante. Um grande abraço, sucesso para os seus negócios e até o nosso próximo encontro.